Shalom, shalom a todos, Erev Tov. Vamos então iniciar mais um estudo, estamos na quinta parte, ok? Como puderam ver no Isaías 52, ok? Já começa um pouco a manifestação do Isaías 53, ok? A gente sabe que antigamente a Bíblia não tinha capítulos nem versículos, era por assuntos, e assim se dividia os assuntos, ok? Então se nós analisarmos em Isaías 52 no verso 13, 14, ok, e 15, começamos já a ver que realmente entra na questão do servo sofredor, e aqui então vemos quem é, que é Israel, não é? Então vamos lá então, Isaías 53, diz assim: quem teria acreditado em nós? Bem, se nós olharmos o primeiro versículo de Isaías 53, logo vemos aqui o plural, em nós, né? Quer dizer que alguém teria uma mensagem, ok? E aqui está indagando, quem teria acreditado em nós? Quem iria acreditar em nós, ok? Então sabemos que na realidade aqui está falando de quem? Do povo de Israel, e nós sabemos que o Jacó, ok, é o único em toda a Bíblia que nós vemos como singular e plural. Singular Jacó, plural Israel, como sendo o povo de Israel, como sendo o servo do eterno Deus. Okay? Então é isso que nós vemos aqui no versículo 1, quem teria acreditado em nós. Pois diz assim, ouvimos, aquilo que nós ouvimos, né? Para quem foi revelada a ação do Eterno? A gente sabe que a ação do Eterno ela foi revelada ao povo de Israel. Okay? Quando o povo de Israel sai do Egito, okay? A ação do Eterno foi revelada a ele. Okay? Nós vemos no 14, fala, no 52, 14, fala do braço do Eterno. Né? Porque sabemos que Deus tirou o povo de Israel com o braço estendido, okay? Do Egito. Então quem foi revelado a ação do Eterno? Ao povo de Israel, é claro que sim, quando o povo de Israel sai do Egito. Pois diz assim, porque ele brotou como planta em terra tenra e como raiz em terra seca. A gente sabe que o povo de Israel cresceu, né? Começou a formar-se a nação de Israel em si, começou a ganhar alguma identidade, não toda ainda, mas alguma identidade aonde? No deserto. O povo de Israel começou a ganhar a sua identidade no deserto. Porquê? Pelos mandamentos da entrega da Torá, okay? Pela convivência com as experiências que Deus havia fazendo, então o povo de Israel foi começando a ganhar alguma identidade, então começou a crescer em terra seca. Pois diz assim, não tinha nenhuma forma, nem beleza, era visível, nem tinha aparência a quem apreciaria, a quem o apreciaria. Nós vemos no versículo 13 de 52 que realmente o povo de Israel não tinha aparência. Diz aqui, nem forma humana havia no povo de Israel. Quer dizer, forma humana. Eu considero esta forma humana como sendo um caráter formado em si de pessoa, ok? Porque nós vemos uma coisa bem clara, o povo de Israel quando está no deserto, ok? Antes de entrar na terra de Canaã, ainda não tinha grande identidade. Okay? Já tinha alguma perspectiva de vida, alguma visão daquilo que realmente iria acontecer no futuro, ok? Mas não tinha grande identidade. Okay? Sabemos que quando o povo de Israel vai para entrar na terra de Canaã, e sim, ganha a sua identidade, porque todos eles eram circuncidados. Todos eles se circuncidaram antes da entrada da terra de Canaã. Okay? Então aí ganham a identidade. Qual é a identidade? Descendência de Abraão. Porquê? Porque a gente sabe bem claro que Deus diz, esta é a minha aliança entre mim e ti, Abraão. Toda a tua descendência será circuncidada. Então sabemos que o povo de Israel, quando ele vai para entrar na terra de Canaã, e é Josué, Ben-Nun, Josué, o que é que diz? Tereis todos ser circuncidados. Porquê? Ninguém havia sido circuncidado no deserto. Não havia condições no deserto para se circuncidar ninguém. Então, nós vemos que na entrada, né, quando começa o povo de Israel a preparar-se para entrar na terra de Canaã, ele é circuncidado, aí sim, ganha uma identidade concreta, ok? Então vemos isso bem claro aqui também mostrada nesta passagem. Pois diz assim, foi depreciado e abandonado por todos como uma pessoa atormentada, constantemente enferma, como alguém de quem escondemos nossa face, sendo desprezado e desconsiderado. Okay? Sabemos que o povo de Israel, na realidade, estava nesta situação. Okay? Não havia nação que o desejasse. Não havia ninguém que o desejasse. Okay?
Depois o que é que acontece? Pois aí a coisa muda de figura. Quando é estabelecido o reino de Israel, quando Davi reina sobre Israel, ok? Realmente a coisa muda. O povo tem a sua identidade, o povo tem a sua terra, o povo tem a sua pátria, o povo tem o seu governante, que é o rei Davi, quando o Eterno diz que o seu reino seria eterno. Aí sim, na realidade, o povo de Israel começa então a ter uma identidade, ok? Nós vemos isso aqui também bem claro. Diz assim, no versículo 4, na verdade eram os nossos sofrimentos, ok? Que suportava, e as dores que o oprimiam, mas nós o considerávamos um ser aflito, golpeado e ferido por Deus, ok? A gente sabe, né? Quando as nações nos perseguiam, no caso até mesmo do Holocausto, de Hitler, ok? Pensando que eles estavam a fazer um favor a Deus, né? Pensando que eles estavam lutando contra o povo de Israel, exterminando o povo de Israel, pensando que estavam a fazer um favor a Deus. Porquê? Por causa da crença deles, né? Eles acreditavam, ok? Que o povo de Israel era como se fosse uma maldição no mundo. Eles acreditavam que o povo de Israel era como se fosse uma pedra no sapato deles, ok? Então, eles perseguiam o povo de Israel, maltratavam o povo de Israel, ok? Pensando que estavam a fazer um favor a Deus. Nós vemos isso bem relatado até mesmo, ok? Depois podemos continuar e diz aqui, ferido estava, porém, por nossas transgressões. Quer dizer o quê? O povo de Israel era ferido por causa das transgressões de quem? Das nações. Vejamos uma coisa bem clara, o que são transgressões? Transgressões são pecados, ok? É assim, se eu estiver a fazer mal a alguém, o que é que cai sobre esse alguém? É o meu pecado, são as minhas transgressões. Então aqui está a dizer o que é que o povo de Israel suportava as transgressões das nações? Em silêncio. Ainda mais, diz aqui que suportava em silêncio, ok? Porque é o seguinte, é assim, se eu estiver a fazer mal a alguém, se eu perseguir alguém, o que não é o meu mau instinto, não é a minha transgressão, não é a minha má ação que está aqui sobre aquela pessoa? É claro que sim. Por isso é que aqui diz, Israel suportava as transgressões em silêncio, ok? Suportava as transgressões em silêncio, como diz aqui, né? Depois diz assim, na verdade eram os nossos sofrimentos que suportavam as nossas dores que o oprimiam, mas nós o considerávamos aflito, golpeado, ferido por Deus, ok? Sabemos, então já comentei isto no 5, ferido estava, porém, por nossas transgressões, como já havia comentado, e oprimido por nossas iniquidades. Como veem, o povo de Israel era oprimido pela maldade do ser humano, ok? Pela maldade das nações, pela maldade do ser humano, o povo de Israel era oprimido. Ainda hoje, infelizmente. Mas pronto. Sem penar, era para nosso benefício. Porque aí está, o sofrimento do povo de Israel era para benefício das nações, ok? Por isso aprove ao Eterno, fazer nós sofrermos. Porquê? Porque com o nosso sofrimento nós aprendemos, ok? Nós retornamos à nossa terra, retornamos à Torá do Eterno, ok? E as nações vão beneficiar com tudo isto. Por isso é que diz aqui que o penar do povo de Israel, ok? Era para benefício de quem? Das nações. Pois simplesmente é o que nós encontramos aqui, para nosso benefício. E através das suas chagas fomos curados. Através das suas chagas, o que é que significa? Através do seu exílio, através da diáspora, né? As nações seriam curadas. Porquê? Se nós analisarmos, ok? E eu quero frisar um pouco isto, quando Deus diz a Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o que é que Abraão disse? Se houver o mínimo, né? Abraão disse, se houver 10 justos, e Deus disse, por amor dos 10 não destruirei aquela nação. Então quer dizer o quê? Enquanto existiam justos espalhados pelo mundo inteiro, ok? Deus não destruía aquelas nações. Deus não destruía aquelas nações. Por isso as nações hoje se manteram, ok? Porquê? Porque existia justos no meio delas, ok? Por isso é que está. Era por causa da nossa presença na diáspora, ok? Que as nações beneficiavam. Era por causa da nossa presença na diáspora que as nações iam beneficiar, ok? Da nossa presença lá. Por isso é que diz aqui, ok? Diz assim, aqui está, ferido estava, porém por nossas transgressões e oprimido por nossas iniquidades. Seu penar era para nosso benefício. Como veem, era para benefício das nações, o penar do povo de Israel. E através do seu exílio fomos curados. Okay? Quer dizer o quê?
por causa do exílio do povo de Israel, ok, as nações foram curadas. E são curadas na realidade. Porquê? Se nós analisarmos nos dias de hoje, okay, Israel ainda não está, na realidade, toda na sua terra. Ainda existe milhares e milhares de judeus no exílio, okay, na Galute, okay, na diáspora, como se diz. Okay? Então o que acontece? Essas nações estão sendo beneficiadas por esses judeus que existem na diáspora, ok? Mas quando na realidade, nós vamos ver aqui descrito isso também em Isaías 53, quando na realidade todo o povo de Israel, todo o povo de Israel voltar à sua terra, vamos ver o que é que a profecia depois diz, ok? Vamos ver então. Diz assim, todos nós andávamos como ovelhas e nos desencaminhávamos, cada qual se voltando para o seu próprio caminho, ok? Próprio caminho. E sobre ele fez o Eterno recair a iniquidade de todos nós. Okay? Quer dizer o quê? O sofrimento do povo de Israel, okay, que sofria e que sofre ainda hoje, okay, é para benefício das nações. Okay? E o Eterno fez com que esse sofrimento caísse sobre nós. Quer dizer o quê? Sabemos que, assim como Moisés, okay, subiu ao Monte Sinai para pedir perdão a Deus, ok, pelo pecado do povo do bezerro de ouro, okay? O povo de Israel assim faz também todos os dias nas suas rezas, okay? Reza pelas nações para que Deus venha a curar elas, para que Deus venha a trazer paz a elas. Okay? Então, o que acontece? A presença do povo do judeu na diáspora, até mesmo, ainda é um benefício. Ainda é um benefício para as nações. Okay? E aqui nós vemos isso bem claro. Okay? Bem claro isso. E o Eterno fez cair a iniquidade sobre todos nós, sobre o povo de Israel. Foi oprimido e afligido, mas calou-se e não se pronunciou. Aí está, Israel aceitou todo o sofrimento como sendo algo, diz assim, não, Deus nos concedeu isto é para nós aceitarmos. E assim é. Esta é a mentalidade judaica. A mentalidade judaica é quando alguma coisa vem a nós, ok? O que aquilo nos quer transmitir, o que aquilo nos quer dizer, o que nós temos que aprender através disso mesmo, ok? Então é preciso entender que o povo de Israel, pelo que eu sei e pelo conhecimento que eu tenho de algumas outras religiões e com outras pessoas que eu conheço, ok? Eles não aceitam isto, não aceitam aquilo, revoltam-se contra Deus, não aceitam, é o que eu ouço, ok? Mas o povo de Israel não, o povo de Israel aceita o sofrimento como parte do seu crescimento, como parte da sua evolução espiritual, como parte da elevação da sua alma, da sua identidade, ok? Isto é bem claro, nós vemos isso aqui, ok? E diz assim no 7, e foi afligido, mas calou e não pronunciou, como um cordeiro que é levado para a matança, como uma ovelha que fica muda nos seus criadores. Aí está o povo de Israel, ainda que sofrendo, ok? Por todas as perseguições, o povo de Israel caladinho, aceitando o seu destino, aceitando aquilo que Deus havia proposto para ele, ok? E continuando caminhando. E diz assim, ora onde é que está? Com o juízo iníquo foi aprisionado. Quer dizer o quê? Quantas vezes julgaram mal o povo de Israel? Quantas vezes aprisionaram o povo de Israel, julgando mal o povo de Israel, condenando o povo de Israel como culpado de tanta coisa, ok? E isso é que nós vemos aqui. Juízo iníquo quer dizer o quê? Com más sentenças, com mau juízo, né? Com mau juízo, com mau julgamento. É assim, o povo de Israel era aprisionado. Caso alguém argumentou para com a sua geração, quer dizer o quê? Porventura alguém das nações pensou o que seria do povo? O que seria dos descendentes desse povo? Alguém pensou nisso? Ninguém. Porque porventura alguém pensou, ok? Exemplo, imaginem que eu estava a ser perseguido, queriam matar, alguém pensaria na minha descendência, naquilo que viria após mim, ok? Então aí está, aqui é o que nós vemos aqui, porventura alguém argumentou com a sua geração, ok? Nós fomos exilados, como diz aqui, ele foi exilado na terra dos vivos, quer dizer que nós fomos exilados no meio das nações, ok? E pela transgressão, ok? Pela transgressão do meu povo, como diz aqui,
exilado na terra dos vivos, pela transgressão do meu povo, e por isso recebeu um duro golpe. Ok? É preciso entender, por causa da nossa transgressão, nós fomos para o exílio, é preciso entender isso, ok? Porque é que nós fomos para o exílio? Porque nós erramos contra Deus. Porque nós pecamos contra Deus. Porque nós não decidimos obedecer aos mandamentos de Deus. Como eu dei em outros estudos anteriores, o que é que Deus disse? Se nós não obedecêssemos aos mandamentos de Deus, a terra nos vomitaria, nos lançaria fora dela. Né? A terra de Israel nos lançou fora. Porquê? Porque nós não quisemos obedecer. Porque nós, infelizmente, né, contra nós é real, né? Não queremos, não quisemos nos sujeitar à vontade do Eterno. Ok? E porque nós não nos quisemos aceitar, né? Aceitar a vontade do Eterno, ok? Por isso é que diz aqui, vejam bem, ele foi exilado na terra dos vivos pela transgressão do meu povo. Aqui ele representa Jacó, ou como representa Israel, o meu servo em si, ok? Quer dizer o quê? Que vemos Israel como sendo uma unidade, né? Um povo que transgride, ok? E que todos sofrem por causa dessa mesma transgressão. Nós vemos isso até mesmo no próprio Daniel. Daniel, quando vai para a Babilónia, quando ele começa a contar o tempo dos dias que faltava para o cumprimento da profecia, o que é que ele diz? Pecamos. Ele está a dizer que ele também pecou. E na realidade, se nós vamos ver a história, ok? Ele era um justo, ele era um tzadik, ele era um homem justo. No entanto, ele considera-se pecador. Okay? Aqui é o mesmo que acontece. Okay? Quer dizer o quê? Quando na realidade o povo de Israel, que é um povo, representando Jacó e Israel, é isso que nós temos que entender, okay? Quando peca, okay? Um, ou dois, ou três, não interessa, é uma unidade em si, é um povo representado naquilo tudo. Okay? Nós vemos até mesmo quando Davi decidiu contar o povo de Israel, o que é que aconteceu? Ele começou a matar o povo de Israel. Até que Davi disse: para, Adonai, para, Hashem, eles não são culpados do meu pecado. Quer dizer, ele peca e o povo é que morria. Minha lógica é isso. Estão vendo? É porquê? Porque quando um peca, como ele faz parte de um povo, como é uma identidade, como são um único povo, um servo em si, ok? Os pecados de uns caem nos outros também. Quando nós fomos lançados da nossa terra pelos romanos, quando fomos levados para o exílio, será que todos pecavam? Será que todo o povo de Israel pecava? Não havia ninguém justo? Acredito que havia lá pessoas justas, sim, mas também foram para o exílio, também sofreram a pena, né, do exílio. Okay? Porquê? Por causa do pecado do povo em si no geral, e nós vemos isso bem claro aqui marcado, ok? Então é preciso entender isso, ok? Que o povo de Israel sofreu porque ele tinha que sofrer, ok? E quando o povo de Israel não obedecia à vontade de Deus, o que é que acontece? Como aquilo que eu falei noutras aulas anteriores, a própria terra nos vomitou. Como a terra nos vomitou? Nós vemos isso através dos romanos, através dos gregos, né? As perseguições todas que existiam contra nós, que nos levavam para o exílio, era a terra nos vomitando. Era a forma de Deus usar os nossos inimigos contra nós para nos tirar da nossa terra. Okay? E assim vemos. E até hoje ainda estamos no exílio. Porquê? Por causa disso mesmo. Okay? Será, como eu digo, será que o Estado de Israel, estão todos os judeus lá? Não estão. Inclusive a maioria dos judeus nem estão em Israel, estão fora até mesmo de Israel. Ok? Então é preciso entendermos isso. Depois diz aqui assim: seu túmulo foi feito entre os malévolos e a sua tumba feita pelos poderosos. Embora não tivesse praticado violência, aqui nós estamos a falar de quem? Estamos a falar de Jacó, aquele que representa o povo de Israel e aquele a quem Israel representa. Ok? A Torá nos diz que não houve nele violência, né? Nem nele houve mentira, ok? Em sua boca. E diz assim: contudo aprovou o Eterno oprimi-lo para testar a sua alma, se oferecia como restituição para que pudesse ver prolongado os dias da sua semente. Quer dizer o quê? Deus fez nós sofrermos e faz ainda nós passarmos por certas coisas
Para quê? Para que nós aprendamos, para quê? Para que a nossa descendência, aqueles que vêm após nós, ok, tenham benefícios. Aprendam com a nossa história, aprendam com os nossos erros e não cometam os mesmos erros. É isto que Deus está dizendo. Por isso Deus diz: aprove o eterno moer o povo de Israel. Para quê? Para que toda a sua descendência que viesse após aqueles que pecaram, aqueles que vieram para o galuto, como por exemplo eu e muitos outros, aprendemos com certas coisas do nosso povo. Passou. É claro que sim. Então há coisas que não praticamos, coisas que o povo praticava anteriormente, que hoje já não praticamos. Então o que é que acontece? Aquilo que eles praticaram no passado, para nós hoje, é uma lição de vida. Ok? E então o que o Eterno está aqui dizendo? Ok? Aprove o Eterno castigar o povo em si no geral, fazê-lo moer. Porquê? Porquê? Para trazer restituição. Para trazer o quê? Para trazer o quê? Ok? Restauração ao povo de Israel. Okay? Para trazer restauração, por isso é que diz aqui restituição, para que pudesse ver o quê? Os dias da sua semente prolongado, quer dizer o quê? Só assim nós podemos ver os nossos antepassados, os nossos que vêm após nós com seus dias prolongados. Okay? Isto é o que a Torá diz. Depois diz aqui também uma coisa muito interessante, diz assim, aqui está, a instituição pudesse ver prolongado os seus dias da sua semente e sentir prosperar por seu intermédio o desígnio do Eterno. Quer dizer o quê? Através do nosso sofrimento, okay, nós vemos o quê? Aqueles que vêm após nós prosperarem. Prosperarem no quê? Na Torá, prosperarem no conhecimento do Eterno, agarrando-se ao Eterno, servindo ao Eterno, okay? Com mais garra que nós mesmos, com mais determinação que nós mesmos. Ok? Então o que acontece? Quando nós começamos a ver isso, nós percebemos então o propósito que Deus trouxe sobre nós. Nós percebemos o propósito que Deus trouxe sobre nós. Como diz aqui, ele recebeu o propósito e aceitou o sofrimento da sua alma. Por esta compreensão, fez reconhecer o Justíssimo perante todas as nações, suportando as iniquidades delas. Estão vendo? Deus está dizendo que nós fomos sobre todas as nações, ok? E nós suportamos a iniquidade das nações. Nós suportamos a maldade das nações sobre nós mesmos, ok? Como diz aqui, ok? Como diz aqui. Ora, pois mesmo a destruição e se uma porção entre os poderosos receberá despojo, porque expôs a sua alma à destruição e se deixou enumerar entre os transgressores, pois mesmo suportando o pecado de tantos, intercedeu pelos transgressores. Quer dizer o quê? Ainda que a gente sofre a maldade das nações, ainda que a gente sofra a maldade das pessoas, okay, ainda continuamos intercedendo por elas, pedindo shalom ao Eterno Deus, ao mundo. Nós pedimos que o Eterno Deus mande o seu Mashiach, nós pedimos que o Eterno Deus mande a sua shalom, ok? Então é preciso entender o seguinte, ok? Toda esta passagem mostra claramente o sofrimento do povo de Israel, ok? Em tudo que ele passou nas nações. Agora é assim, será que anteriormente era este o raciocínio? É claro que não. É claro que não era. Não era este o raciocínio antigamente. Na altura do segundo templo não era este o raciocínio. Porquê? Porque o povo de Israel ainda não havia sofrido ou passado por aquilo que ele passou. Foram cruzadas, foram inquisições, foi holocaustos. Ainda hoje o povo de Israel sofre. Ok? Ainda hoje há milhares e milhares e milhares de judeus que ainda faltam voltar para a sua terra. Que ainda faltam fazer o seu retorno. Ok? E isso é importante entendermos. Okay? Então Isaías 53, ele preocupa-se nisso mesmo e diz o quê? Que quando na realidade isso acontecer, quando nós retornarmos à Torá, quando nós retornarmos à terra de Israel, Israel prosperará, como aqui diz. Israel prosperará, ok? Prosperará. Quando o povo de Israel entender a sua verdadeira missão, quando entender o seu verdadeiro sentido neste mundo, ok? Aí sim
aqueles que vêm após nós, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, por aí afora, eles prosperarão na vontade do Eterno. E então aí sim cumprir-se-á as outras profecias. 10 homens, todas as nações pegarão na hora do judeu e dirão: nós vamos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Isto irá acontecer. Mas para que isto aconteça, o povo de Israel tem que sofrer. Nós sabemos que ainda vai vir aí sofrimento maior. Nós sabemos que ainda as nações inteiras vão se levantar contra nós. E nós, pininhos, sem abrir a boca, vamos aceitar isso. Porquê? Porque isso traz para nós, ok? Traz para nós, traz para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, prosperidade espiritual. Traz para eles uma vida completamente diferente, uma vida melhor. Quantas vezes acontece, nós vemos isso na história, quantas vezes descendentes anteriores sofreram para quê? Tiveram uma vida complicada, uma vida difícil, para quê? Para que outros tenham uma vida um pouco mais fácil, para que outros tenham uma vida um pouco mais, com mais prazer, com mais paz. Essa é a nossa obrigação como pais. Nossa obrigação como pais é preparar o futuro dos nossos filhos. E às vezes nós sofremos, às vezes nós penamos pelo futuro deles. E assim vê-se aqui. Israel, o povo em si, ok? Sofria, penava para o futuro do próprio povo. Para que o futuro do próprio povo de Israel seja um futuro de luz, de glória. Ok? E que a presença do Eterno esteja conosco no terceiro templo. Ok? Esta é a grande verdade de Isaías 53. Shalom, shalom.